O número 7 poderá ser o número mais azarento de sempre, porque o 7 é o número que vaticina o fim dos tempos. 7 anjos anunciam uma calamidade inimaginável e 7 frascos contêm os venenos que nos irão destruir a todos. Cada um é libertado ao longo de um período de 7 anos, a começar no preciso momento em que um Salvador quebrar o primeiro dos 7 selos. Os segredos do 7º selo. Durante milhares de anos, profetas de todo o mundo previram o fim dos dias, e são vários os que sugerem que o Apocalipse se aproxima a passos largos. A isto dá-se o nome de convergência teórica entre as profecias do fim do mundo e os acontecimentos atuais. O efeito de Nostradamus. O último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse ou da Revelação, expõe uma cronologia arrepiante. Muitos aceitam-na como uma contagem decrescente que registra o plano de Deus para o fim do mundo. Os marcadores desta linha temporal são os 7 selos. Há quem diga que estes selos estão a ser quebrados nos dias que correm. Especialistas da Bíblia sugerem que o livro do Apocalipse é o plano para o futuro, que traça uma sequência mortífera e destrutiva, culminando no nosso fim. Seguir-se-á desastre após desastre, até que por fim as forças de Deus e de Satanás se encontrarão na derradeira batalha entre o bem e o mal. Existe um conjunto específico de eventos que irão abrir caminho para a batalha final. E estes eventos são a pestilência, a guerra, a destruição e as pragas. Chamam-lhe o dia da vingança de Deus contra a população do planeta Terra. Há quem acredite que estamos agora a entrar num período decisivo conhecido por tribulação, um período de grandes convulsões que precede o julgamento final de Deus. Será possível que os eventos atuais causados pela natureza e pelo homem estejam a convergir com as previsões bíblicas do fim do mundo? Não iremos refutar nem apoiar estas teorias, apenas e só apresentar os dados. Atualmente, os crentes procuram ligações entre o livro do Apocalipse e a ciência para determinar se algum dos 7 selos bíblicos já foi quebrado. Mas mesmo entre aqueles que acreditam que tal já sucedeu, o debate mantém-se aceso. Muitos discordam do sítio onde a nossa era se encaixa na linha do tempo, que se diz estar marcada pelos selos. Estaremos nós no meio da sequência, como alguns sugerem? Se assim for, quando irá o 7º selo ser quebrado, supostamente desencadeando o fim de tudo? As pessoas mais religiosas do mundo que leem a Bíblia como a palavra literal de Deus, e as pessoas mais seculares do mundo, cientistas que estudam os fenómenos do mundo natural, estão totalmente de acordo em que o mundo irá terminar de forma catastrófica, algures no futuro. Os crentes procuram uma forma de determinar se as profecias do Apocalipse estão a convergir com a religião e a inquietude dos dias de hoje para anunciar o fim dos dias. No Novo Testamento, o autor da divina profecia do Apocalipse é conhecido apenas pelo nome de João. À semelhança de outros autores bíblicos, João faz uso frequente de um número em particular nos seus textos. O número 7 apresenta-se como bastante importante no livro do Apocalipse, de forma quase obsessiva ou compulsiva. O autor recorre vezes sem conta ao número 7. O número 7 é muito importante na Bíblia, desde a criação do mundo, quando Deus fez a terra em 6 dias e descansou no 7º. De acordo com João, o número 7 desempenha um papel igualmente crucial no fim do mundo. Ele escreve que a humanidade irá receber notícia do seu destino na forma de um pergaminho que se encontra selado 7 vezes. Mas João dá-nos um importante aviso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. E coloca-se a questão: quem é digno de abrir este pergaminho e quebrar os selos para ver o que lá está escrito? De acordo com a profecia,
O único que é digno de quebrar os selos é Jesus, que na Bíblia é descrito como o Cordeiro de Deus. Ele chega a tirar o pergaminho com 7 selos da mão do Pai que está no trono. Isto parece ser um título de propriedade do universo e o plano profético de Deus para toda a eternidade. Alguns académicos defendem que a profecia do Apocalipse será acionada e que a tribulação começará quando Jesus quebrar o primeiro dos 7 selos. Isto irá libertar o primeiro dos 4 temíveis cavaleiros do Apocalipse. De acordo com o livro do Apocalipse, estas figuras sombrias irão promover um longo período de miséria e destruição, que, segundo alguns, já começou. Há muitas razões que nos levam a crer que estamos a viver os últimos dias. A fome, as doenças que estão fora de controle e as grandes catástrofes naturais. Por causa destas coisas, há muitos estudiosos da Bíblia que acreditam estarmos de facto a viver nos últimos dias. Sobre o primeiro selo, o livro do Apocalipse diz: Olhei e vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Ele partiu vitorioso e para vencer ainda mais. Crê-se que o Cavaleiro Branco poderá apresentar-se falsamente como um líder mundial benevolente, mas na verdade encontra-se entre as figuras mais sinistras da Bíblia, o Anticristo. Ele pretende imitar Jesus. A sua faceta interessante é o arco sem a flecha. O arco significa que tem o poder sobre o ar. E ele usará o poder do ar para controlar as pessoas, mas trata-se de uma forma silenciosa e dissimulada de controle. De acordo com a suposta linha temporal da profecia, o Anticristo já poderá estar entre nós, recorrendo a técnicas diplomáticas e de persuasão num esforço aparente para unir as nações de modo pacífico. Mas o seu objetivo é precisamente o contrário. Ele irá levar a humanidade diretamente ao Armagedão. Haverá indivíduos a liderar que irão desencaminhar as pessoas em massa. Alguns estudiosos modernos sugerem que um dos grandes impostores foi Hitler, que foi seguido por multidões e cometeu grandes atrocidades. O Anticristo chegará e trará consigo exércitos que irão criar devastação e destruição. Depois de aberto o primeiro selo, começará um efeito de dominó. De acordo com o livro do Apocalipse, o segundo selo do pergaminho é imediatamente quebrado após o primeiro e trará consigo um cavaleiro vermelho. O cavaleiro vermelho é bastante interessante pelo facto de trazer consigo uma espada. O cavaleiro vermelho sempre foi visto como uma alegoria para a guerra mundial. O cavaleiro vermelho poderá ser um líder militar capaz de lançar guerras modernas que resultarão na morte de milhões de pessoas em todo o mundo. Poderá a abertura do segundo selo levar ao uso de armas de destruição maciça entre nações de ideologias antagónicas? Alguns intérpretes acreditam que uma potência nuclear beligerante, possivelmente a Coreia do Norte, poderá ser o Cavaleiro Vermelho. Eles temem que o país possa lançar um ataque que irá desencadear um holocausto nuclear. Há pessoas, e não são tão poucas como isso, que usam o livro do Apocalipse como fonte de inspiração para fazer o bem na Terra e que lhe diriam que se pensa que a batalha do Armagedão será uma batalha nuclear. Então o melhor é fazermos algo em relação ao desarmamento nuclear. À medida que a profecia se revela, a abertura do terceiro selo conjura o Cavaleiro Negro. O cavaleiro tinha na mão uma balança. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Na altura em que João escreveu o livro do Apocalipse, 1 denário era uma moeda de prata romana, normalmente o equivalente ao pagamento de um dia de trabalho. Alguns especialistas bíblicos veem uma ligação entre a chegada do Cavaleiro Negro e a atual e volátil economia global. Irá ocorrer uma devastação em termos económicos. A Bíblia diz-nos que uma pessoa precisará de todo o dinheiro que ganha num dia só para se alimentar nesse mesmo dia.
Acredito que a queda dos mercados em 2008 foi a pior desde a Grande Depressão em termos de execuções hipotecárias de casas. Creio que é por isso que as pessoas veem isto como a abertura do terceiro selo. O colapso dos bancos, a falência de algumas das maiores empresas norte-americanas e a natureza global do colapso económico não foi apenas num país, foi em quase todo o mundo industrializado. Há quem acredite que o Cavaleiro Negro poderá simbolizar uma crise originada pela distribuição desequilibrada da riqueza global. Hoje, apenas 2% da população mundial detém mais de metade de toda a riqueza, e os mais pobres controlam apenas 1%. Muitos temem que esta desigualdade possa vir a ser uma receita para a revolução. Por fim, o quarto selo é quebrado e, de acordo com a Bíblia, liberta o mais assustador dos 4 cavaleiros. É aqui que diz: deram-lhe poder sobre a quarta parte da terra para que matasse pela espada, pela fome, pela morte e pelas bestas da terra. Vamos supor que existem 8 mil milhões de pessoas. Isto significa que 2 mil milhões irão morrer. E estamos apenas a começar a tribulação. Há quem associe o quarto cavaleiro à fome e à escassez de alimentos que se verifica atualmente por todo o globo, agravada pela aceleração do aquecimento global e o colapso económico global de 2008. Estará a profecia do livro do Apocalipse realmente a acontecer na nossa era? Terão os primeiros 4 selos sido quebrados? Se isto for verdade, está para chegar um sofrimento muito maior. Será que as forças explosivas que descansam debaixo de um dos parques nacionais mais populares da América poderão originar uma catástrofe além da nossa imaginação? Atualmente decorrem convulsões dramáticas por todo o mundo. Algumas pessoas acreditam que o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, reflete este período extremo na forma de uma linha do tempo que antevê um apocalipse global. Esta linha é medida pela abertura de 7 selos. E para os crentes, a abertura dos selos está irrefutavelmente ligada à crescente agitação mundial dos dias de hoje. Vivemos numa época em que temos testemunhado eventos horríveis, trágicos e catastróficos, o mais óbvio dos quais foram os ataques de 11 de setembro. Esse evento veio provocar um ressurgimento de pessimismo profético. São certamente eventos que foram previstos no livro da Revelação. Mas será que os selos estão realmente a começar a ser quebrados por forças divinas? Existe alguma prova que suporte esta hipótese? Existem pistas que poderão ser encontradas no livro do Apocalipse escrito por João. João vê os mártires cristãos no céu a gritar: meu Deus, até quando tardarás a vingar o sangue que foi derramado por nós? Isto resume uma crença fundamental que se encontra subjacente não só à cronologia da revelação, mas também à fé cristã que afirma que os fiéis serão salvos pela graça de Deus. Os restantes irão sofrer a ira de Deus quando um caos incomensurável destruir tudo o que conhecemos. De acordo com a revelação, esse caos irá intensificar-se quando o 6º selo for quebrado. Muitos associam-no ao início de desastres naturais sem precedentes. Como escreve João: quando o Cordeiro abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, e o céu enrolou-se como uma folha de pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas do lugar. A 15 de julho de 2009, um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a costa ocidental da Nova Zelândia, aproximando a extremidade sul da ilha 30 centímetros da Austrália. Foi um de uma série de abalos recentes, poderosos e aparentemente mais frequentes. Nova Zelândia, Indonésia, Japão e a costa ocidental das Américas do Norte e do Sul bordejam perigosamente a placa tectónica do Pacífico. Este círculo forma aquele que é conhecido por Anel de Fogo. Esta vasta cintura é uma zona de perigo sísmico que poderá provocar um terremoto catastrófico de magnitude sem paralelo. O maior terremoto de que temos conhecimento ocorreu no Chile em 1960. Em maio desse ano, eles sofreram um terremoto de magnitude 9.5 que abalou uma faixa de 1000 km